A paz de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, esteja no coração de todo que assistir esse vídeo. Eu vou ler aqui hoje nas Sagradas Escrituras, aqui na carta de Paulo para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6. A partir do verso 7. 1 Timóteo capítulo 6, a partir do verso 7. Amor ao dinheiro. Aqui a palavra que o apóstolo Paulo escreve aqui a respeito da pessoa ficar correndo atrás de dinheiro. Sempre eu estou falando a respeito disso. Vamos ler aqui a partir do verso 7, 1 Timóteo capítulo 6. Porque nada trouxemos para este mundo, é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos, caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submerge os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Amém? Então, nem vê aqui, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo, né? Para não se apegar com dinheiro. Ele falando, né? Aqui, que as pessoas, que nada, nós vemos nada, nós trouxemos para esse mundo e nada nós vamos poder levar dele, né? Quer dizer, vai para a sepultura, não vai poder levar nada, né? O que tem de dinheiro, de bens materiais, vai ficar aí para outras pessoas desfrutar, se tiver, né? Então, assim, a pessoa se apega a dinheiro com aquela loucura, aquela correria, né? Em querer ser rico, em ter prosperidade, ter isso e ter aquilo. Ele não sabe se amanhã ele amanhece vivo, né? Ele não sabe se vai passar o dia, se vai passar a noite, se vai amanhecer vivo para desfrutar daquilo que está correndo atrás. Eu já gravei um vídeo dando testemunho do irmão aqui, né, que tem aqui, a gente tem bastante amizade toda, mas ele é desse que fica correndo atrás de dinheiro. Ele chega a dar 7 ou 8 quilômetros de distância para economizar R$2 na compra de uma coisa para comer. Tem cabimento uma coisa dessa? O dinheiro que ele gasta para andar esses quilômetros, ele tem moto, ele vai de moto. Porque a moto ele gasta pouquinho. Que gasta pouquinho combustível, está gastando pneu, está gastando peça de motor, o tempo dele para ir atrás disso, né? Ele saiu da nossa cidade aqui, foi num bairro aqui, na vizinha cidade de Pirassununga, para comprar peixe lá, porque é a beira do rio lá. Para pagar o quê? R$1 mais barato o quilo. Se ele fosse comprar 30, 40 quilos, ainda vamos lá. Para comprar 2, 3 quilos para ele usar durante a semana ali na casa dele. Andou mais de 20 quilômetros de moto para ir lá, comprar o peixe lá. Sendo que eu podia comprar o peixe no mercado aqui, 2 quarteirão longe da casa dele. Pagava R$1 mais o quilo, mas só que não ia perder tempo para andar mais de 20 quilômetros de distância para ir atrás desse peixe. Mas a avareza, a ganância para segurar o dinheiro fez isso. O que ele fez? Não segurou, porque o que ele gastou para ir lá, para voltar, o tempo, tudo, para na ponta lá, o peixe que ele comprou a 20 km de distância saiu mais caro do que se ele comprasse no mercado aqui a 2 quarteirões da casa dele. Mas a avareza é tão grande, a ganância por dinheiro é tão grande que ele não vê isso. Entendendo, meu? Então é assim, tem gente desse jeito. Eu já até falei de uma pessoa, de um senhor que tinha aqui, ele fazia casa. Tudo com um pedaço de tijolo. Ele comprou, né? Ele começou, quando eu conheci ele já tinha mais de 30, 40 casas de alugar na cidade. Casa, aí se dizer,
Ele ia onde? Porque na época dos anos 60, na construção civil, tinha os carroceiros que faziam frete e aluguel, ia lá na construção, ver lá se tinha entulho para tirar de carroça, para jogar num lugar que jogava entulho, né? E então ele tinha uma carrocinha e um filho adolescente. Ele ia onde jogava esse entulho para catar pedaço de tijolo, meio tijolo que a turma jogava lá, pôr na carrocinha e levar para o terreno que tinha. Lá ele construía a casa, né? Só com barro, com terra molhada, feito um barro e sentado aqueles pedaços de tijolo, construía a casa. Teve casa que ele fez que chegou a cair com chuva de vento. Mas ele fazia as casas dele desse jeito. Assim ele construía as casas dele. Sim, ó. Eu vi esse homem no campo de futebol, e eu sentado perto dele assistindo futebol, na época, né, da mocidade, nem era evangélico, era nada. Passou um garoto com uma caixa de isopor vendendo sorvetinho, picolé. Ele falou assim: ô menino, ele já era um homem de uns 60 e pouco, ô menino, quanto que é o picolé? O menino falou lá quantos centavos que era o picolé na época. Ah, não, você tá louco, tá muito caro isso aí. Ele usava um paletó marrom direto. Podia estar calor, estar frio, que ele não tirava aquele paletó. Aquele paletó, acho que ele punha as coisas no bolso do paletó, então por isso ele usava o paletó. Ele foi a mão no bolso daquele paletó, pegou uma laranja murcha, um canivete velho, ruim de corte, para cascar a laranja, quase que espedaçou tudo a laranja na mão para poder tirar a casca. E chupou aquela laranja velha murcha, o homem que tinha mais de 30 casa, ele não comprou o picolé do menino para dar uma força, para ajudar o menino que está ali vendo. Tem cabimento agora dessa? Quando ele faleceu, ele tinha mais de umas 30, 40, 50 casas. Ele faleceu. Fiquei sabendo por uma filha dele, que eu fui levar uma compra na casa de uma filha dele. Aí perguntei para ela: né? Seu pai tá vendo? Não, meu pai morreu. Meu pai morreu de câncer. Ela falou: foi câncer, é? Ela falou: morreu de câncer na garganta, morreu de fome, porque não conseguia comer nada, né? E morreu praticamente de fome, sem poder comer, tá vendo? O dinheiro que ele guardou, tudo catando caqueira de tijolo, livrou ele do câncer. Então tá aí, meus irmãos, certo? Ele livrou ele do sofrimento que ele teve no fim? Não. A avareza dele, a ganância dele não serviu para nada no fim da vida dele. Largou para esse filho que era adolescente, que catava os cacos de tijolo com ele. Esse filho, nós na mocidade, apelidamos o filho dele de Caquinho, por ir catar caco de tijolo. Chamava ele de Caquinho, ele ficava bravo. Esse filho dele, antes, quando ele viu que o pai ia morrer, foi lá, fez o pai ensinar a escritura das casas para ele, ficou com as casas tudo para ele. Ele tinha mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. Ficou com a casa para ele. Depois, ele se formou, casou. Cada ano ele vendia uma casa para comprar o que comer. Foi acabando com as casas que o pai tinha feito junto com ele. Ele desfrutou daquilo, né? Porque ele trabalhou, catou os cacos de tijolos, depois desfrutou das casas que passou pro nome dele. E isso foi que a família me contou. Não sei se é verdade, que ele passou tudo pro nome dele, né? Eu posso até estar falando alguma coisa errada aqui. Mas segundo eu fiquei sabendo que ele fez isso pros irmãos. Então, a pessoa não sabe o dia de amanhã. Se vai amanhecer viva ou não, para ficar correndo atrás daquela. Jesus Cristo faz uma parábola a respeito disso. Do homem que chegou nele e falou assim: ô senhor, diga para o meu irmão da parte da herança que meu pai deixou, que ele pegou a herança que é para mim e para ele, ficou tudo para ele. Ele não me dá a minha parte. Jesus Cristo fala para esse homem: quem falou para você que eu vim a este mundo para cuidar dessas coisas? Tome cuidado com a avareza, Jesus Cristo falou. Ele fez uma parábola para ele. Que o homem tinha um sítio, fez a plantação choveu bem, ia dar muito grãos, arroz, feijão, milho, essas coisas que ele tinha plantado no sítio. E o armazenamento dele, conforme nós chamamos aqui no Brasil, de tuia, né? Não ia caber o mantimento que ele ia colher. Ele falou: já sei o que eu faço, vou derrubar esse armazenamento, essa tuia que eu ponho mantimento, fazer um maior, para guardar tudo aquilo que eu vou colher esse ano.
Depois eu deito na cama e digo, descanse em paz minha alma cá, né? Catui, o armazém está cheio de mantimento para muito tempo. Aí Jesus Cristo diz assim, tolo, amanhã pedirão a tua alma o que você tem preparado para com ela. Quer dizer, a pessoa ficou correndo atrás das coisas materiais e não se preveniu pelo lado espiritual. Aí morre. O que tem de bom pelo lado espiritual para caçar a vida eterna espiritualmente? Nada. Só ficou correndo atrás das coisas materiais. É isso que eu falo todos os vídeos. Se apegue com a palavra de Deus, com a Bíblia, obedeça a ela, porque a Bíblia, o Novo Testamento, principalmente que está em vigor, é totalmente espiritual. Fala das coisas material, carnal, mas você tem que traduzir pelo lado espiritual, porque a Bíblia ela é espiritual, o Novo Testamento para nos levar a salvação e a vida eterna com Cristo Jesus pelo lado espiritual. Jesus Cristo não valorizou nada deste mundo pelo lado carnal. Curou as pessoas enfermas, doentes, ressuscitou mortos, purificou leproso, mas para mostrar que ele é o Filho de Deus, foi que ele fez isso. Mas ele nunca incentivou alguém a correr atrás de riqueza e prosperidade, e não deu nenhum mandamento a respeito disso. Pelo contrário, condenou, que ele falou para esse homem, amanhã vão pedir tua alma, o que você tem preparado para ela? Você ficou só correndo atrás de riqueza, de dinheiro, querendo pegar herança lá que seu pai deixou? Então é assim. Então, meus irmãos, vamos cuidar da nossa alma. Não vamos ficar correndo atrás de dinheiro, atrás de riqueza, não. Foi o que o apóstolo Paulo fala no início, aqui no versículo 7, do capítulo 6 aqui de Timóteo. Tendo com que comer, beber e vestir, estejais com isso contente. Porque nada nós trouxemos para esse mundo e nada nós vamos levar dele. Então, tendo com que comer, beber e vestir, então, nas minhas orações, de manhã, a hora que eu levanto, ou à noite, sempre falo isso com Deus. Eu digo, Deus Pai, em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, eu te agradeço pela noite que passei, se é de manhã, por esse dia que o Senhor está nos concedendo, Não deixa faltar o pão de cada dia na minha mesa, me mantenha o pão cotidiano, e um lugar para que eu possa me abrigar embaixo. E obrigado por o Senhor ter me mantido dessa maneira, Estou com isso contente. Não peço riqueza, não peço a morte dos meus inimigos, não peço nada, que nem o rei Salomão fez. O rei Salomão, quando ele entrou para reinar Israel no lugar do pai dele, Davi, ele fez essa oração a Deus. Falou para Deus, Me dê sabedoria para mim governar o teu povo aqui de Israel, E não me deixe faltar o pão de cada dia para mim não blasfemear contra ti, e nem me dê riqueza para que eu venha esquecer de ti. Mas Deus acabou dando riqueza para ele, e ele acabou com dessa riqueza, casando com a filha do rei lá do Egito, e ela levou ele a seguir a idolatria. Não sabemos se ele alcançou a salvação ou não no fim da vida dele, Se ele se arrependeu, pediu perdão, porque a Bíblia não relata se ele fez alguma coisa disso. Mas acabou correndo, Por causa da sabedoria que ele teve, ele ficou muito rico por causa da sabedoria. Deus falou com ele em sonho. Você não pediu a morte dos seus inimigos, não pediu riqueza, não pediu nada, só pediu o pão de cada dia, Mas eu vou te dar riqueza, vou te dar sabedoria, que você pediu para governar o meu povo, e por intermédio de sabedoria você vai ficar rico. Foi o que aconteceu com ele. Então assim, mas você pede sabedoria para Deus te governar, te dar sabedoria para você saber viver nessa vida. Mas com essa sabedoria você não fica correndo atrás de riqueza, de ficar rico, milionário, não. Com a sabedoria que você tem, procura aplicar essa sabedoria para o bem até do seu semelhante, para o seu bem primeiramente, depois para o bem do semelhante, E faça isso, certo? Deus me deu sabedoria, que conhecimento da palavra de Deus. O que eu estou fazendo? Estou fazendo o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Pelo conhecimento, a sabedoria que Deus me deu aqui na Sagrada Escritura, eu estou gravando esse vídeo e passando para vocês, dando essas instruções que está aqui. Amém?
Então, que Deus abençoe vocês, que vocês guardem essas palavras no coração de vocês, né? E coloquem ela em prática. Busque a sabedoria de Deus, busque a prática do amor para com o seu semelhante, né? E não fica correndo desesperado atrás de dinheiro. Se você quer comer, beber, vestir, uma casa para você morar, né? Um trabalho para você ganhar o seu pão de cada dia normalmente, esteja satisfeito com isso. Porque você não vai levar nada para o céu ou para onde você for quando você partir desse mundo. Amém, meu irmão? Que a paz de Cristo e nosso Senhor Salvador esteja no coração de todos. Hoje e todos os dias, que Deus Pai fosse concedido sobre a face da terra. Se inscreva no canal, mas aí eu peço porque eu preciso de mais pessoas inscritas. Amém? Deus abençoe a todos.